na sua visão, na sua concepção, você é um homem guiado pelo Espírito de Deus? Sim ou não? Eu acho que eu deveria ter colocado aqui a resposta às vezes. Não escutei ninguém. Está todo mundo aí na dúvida ainda. Irmãos, o que é ser guiado pelo Espírito Santo? O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? O que é que vocês acham? Como é que vocês... Vocês podem falar, não fiquem acanhados não, tá? Eu gostaria de ouvir a vocês o que é ser um homem, quais as características, o que é que você considera, olhando para, por exemplo, não sei se eu devo falar isso ou não, para o seu pastor, se ele é um homem ou não guiado pelo Espírito Santo de Deus, o que é que você considera ser guiado pelo Espírito de Deus? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, ok. Mais alguém? Viver a palavra. Oi? Viver a palavra. Viver a palavra. Ter o fruto do Espírito. As dificuldades revelam também se somos ou não guiados pelo Espírito de Deus. Alguém falou aqui? Espalhar o Evangelho. Espalhar o Evangelho é uma característica daqueles que estão. Ter comunhão com Deus. Ser um homem que demonstra Deus na vida dele. Ser um homem que demonstra Deus em sua vida. Ter comunhão com Deus, será que está aí dentro desse pacote? Dessas características que podemos ressaltar de alguém que é guiado por Deus? Ter prazer, deleite nas Escrituras, em estudar a palavra, em praticar a palavra de Deus, em orar, conversar, ter aquele tempo entre você e Deus. Então, eu acho que já dá para a gente perceber que ser guiado pelo Espírito Santo é muito mais do que receber ordens, receber informações e segui-las. Ser guiado pelo Espírito Santo implica em um profundo relacionamento com Deus, o qual nos confere mentes renovadas, conhecimento da sua vontade, do seu caráter, a fim de que nós possamos obedecer e ter ver em nós a formação do caráter de Cristo. Trata-se de uma transformação não apenas exterior. Ser guiado por Espírito Santo não é apenas aquilo que eu demonstro às pessoas. Porque antes de eu demonstrar características de homens guiados pelo Espírito, eu preciso ter uma transformação interior. Meu interior, meus pensamentos, meus desejos, minhas emoções, minhas vontades, elas precisam ser transformadas por Deus, pelo seu Santo Espírito, através da sua palavra, para que só então eu possa demonstrar de maneira exterior aquilo que acontece no meu ser, no meu espírito interior. Então, assim, dentro desta temática, a proposta para este encontro, nós vamos abordar dois subtemas: a transformação interior, como prerrogativa para homens guiados pelo Espírito, e amanhã, pela manhã, as evidências externas de homens que são guiados pelo Espírito. Então, essa noite vamos desenvolver a temática Homens Guiados pelo Espírito, a transformação interior. Então, amanhã vamos trabalhar, então, essa segunda proposta das evidências externas daqueles que são guiados pelo Espírito. Então, convido aos irmãos a ler comigo aí Romanos capítulo 8. Vamos ler do verso 1 ao 17 esta noite. Amém? Está escrito: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez enviando o seu Filho, em semelhança à carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não será sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, como também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ó Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá esta noite de contemplarmos a Tua Palavra, de recebermos, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la. Suplicamos a Tua ajuda para isso, pois declaramos diante de Ti que em nós mesmos não há capacidade para discernir espiritualmente a Tua Palavra, senão pela ajuda, pela iluminação do Teu Santo Espírito. Então nos ajuda, Senhor, esta noite. Ajuda cada irmão a entender aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Eu te peço, Deus, que o Senhor me ajude aqui a transmitir a Tua Palavra, a pregar aquilo que nós temos estudado e separado para estes nossos irmãos, Senhor. O Senhor sabe como eu sou dependente de Ti, como eu preciso da ajuda do Teu Santo Espírito nesta hora. O Senhor conhece as minhas limitações, Pai, então, por favor, nos ajuda a mim, pregando a palavra e aos irmãos, de maneira que eles possam entender e nada do que eu venho a dizer aqui, Senhor, atrapalhe aquilo que o Senhor tem destinado a cada um de nós nesta noite. É no nome de Cristo Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. O texto que nós acabamos de ler apresenta uma diferença radical entre uma vida dominada pela carne e uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Infelizmente, vivemos em uma geração, em meio a uma geração marcada por confusão espiritual, onde muitos são guiados por sentimentos, guiados por desejos, opiniões ou impulsos da própria carne, e ainda afirmam que são guiados pelo Espírito Santo. No capítulo 8 de Romanos, a palavra carne, ela aparece cerca de 13 vezes como símbolo da fraqueza humana e da derrota espiritual.
Já a palavra Espírito, se você considera todo o capítulo, nós encontramos cerca de 21 vezes como símbolo de uma vida transformada daqueles que estão em Cristo Jesus. A título de curiosidade, este capítulo 8 da carta aos Romanos é onde se mais menciona o Espírito de Deus em toda a Escritura. O contraste nela apresentado entre a carne e o Espírito, principalmente entre os versos de 1 a 17, o qual lemos, é forte demais e impossível que nós os ignoremos. Aqui encontramos tanto aspectos espirituais internos, transformações internas que acontecem em cada um de nós, daqueles que são selados pelo Espírito de Deus. E também nós vamos encontrar características, aspectos externos que evidenciam que nós fomos sim transformados pelo Espírito Santo de Deus. Sendo assim, hoje eu irei apresentar 3 características espirituais que estão relacionadas à transformação interna, e amanhã nós veremos como isto se reflete externamente. Transformações internas e não visíveis, promovidas pelo Espírito Santo de Deus em cada um daqueles que são filhos de Deus. Então, a primeira delas é que homens guiados pelo Espírito vivem livres da condenação eterna. Nós lemos aí nos primeiros versos. Homens livres pelo Espírito homens guiados pelo Espírito vivem livres da condenação eterna. Depois de lamentar a fraqueza humana e a derrota espiritual em tentar cumprir a lei de Deus no capítulo 7, o apóstolo Paulo faz uma das declarações mais impactantes das Escrituras. Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Essa declaração está repleta de bênçãos espirituais para aqueles que estão em Cristo. Ela evidencia uma vida transformada, ressalta a nova posição do crente em Cristo e assegura que estamos livres de qualquer condenação imposta pela lei. Em Cristo nós somos libertos da culpa do pecado, de toda a sentença que a lei exigia para aquele que a transgredisse. Sabemos que a lei, ela revela o pecado, mas nenhum poder ela possui de livrar o homem da condenação. O que a lei não podia fazer, afirma Paulo, Deus realizou, enviando o seu Filho a este mundo para vencer o pecado e nos livrar da condenação imposta pela lei. Nos livrar da condenação eterna pela fé em Jesus Cristo. Ainda que o pecado seja uma realidade presente, a sentença condenatória sobre os que estão em Cristo foi totalmente removida na cruz. E hoje o Espírito Santo aplica ao crente os benefícios desta obra, regenerando para uma nova vida, para uma vida transformada, uma vida plena, longe do pecado e livre da sua condenação. Pois, afirma Paulo ainda nesta mesma carta, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ele pergunta em seguida, então, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então, irmãos, a carta aos Romanos é uma epístola extraordinária no sentido de colocar todo o plano da salvação de Deus, mostrando quem nós somos, mostrando o que herdamos de Adão e aquilo que Cristo fez para nos salvar, mostrando a luta do Espírito contra a carne, e agora aqueles que estão em Cristo já não existe mais nenhuma condenação sobre eles. Porque a condenação, a penalidade sobre o pecado já foi paga na cruz. Deus já colocou sobre o seu Filho. E para nós, só há as bênçãos desta maravilhosa obra.
a salvação e o perdão dos pecados. Aos que estão em Cristo, quero lembrar, o diabo tentará sim aprisionar nossa mente, nossas emoções na culpa quando pecamos diante de Deus, trazendo à memória pecados do passado e acusações por erros do presente. Porém, nunca se esqueçam, irmãos, que na cruz, Jesus Cristo já venceu o pecado e concedeu aos que nele creem plena liberdade. Já concedeu aos que nele creem, como afirma Paulo, vida e paz. Temos paz com Deus. Não precisamos viver atormentados pela culpa do pecado, porque Cristo já pagou por estes pecados de uma vez por todas. Em Cristo não somos mais escravos do pecado, mas salvos pela graça para viver para a boa obra, para a justiça de Deus. Então, esta é a primeira ideia, a primeira verdade que eu quero trazer para nós. Não precisamos mais viver com medo da condenação, aqueles que estão em Cristo, porque já recebemos total absolvição, já estamos livres da culpa do pecado. Todavia, se entre nós há homens que ainda não se renderam a Cristo, homens que ainda não confessaram seus pecados a Cristo, não entregaram a sua vida a Jesus, ouçam com atenção, não continue no caminho que você está trilhando, porque este caminho te conduzirá à perdição eterna. Este caminho te conduzirá a um lugar de dor, de sofrimento que nunca acabará. Então, o meu conselho para você esta noite, o conselho bíblico para você esta noite, o que o Espírito Santo quer de você esta noite, é que você se arrependa, confesse os seus pecados e creia em Jesus Cristo, para que da parte dele possa ter justiça, paz e vida eterna. Porque somente ele pode perdoar e transformar o coração daqueles que antes estavam condenados, mas agora gozam da perfeita justiça de Deus e do perdão dos pecados. Que todos aqui estejam certos que aquele que está em Cristo Jesus encontra-se livre da condenação do pecado. Esta certeza, ela é afirmada pelas Escrituras. Esta certeza é testificada pelo Espírito Santo de Deus na vida do crente verdadeiro, do crente genuíno, daqueles que têm o Espírito. Se você ainda não experimentou essa segurança eterna, permita, meu irmão, permita, meu amigo ouvinte, que o Espírito Santo então te conduza a uma plena transformação. E assim você possa ter, melhor dizendo, a certeza e a segurança da vida eterna dada por Deus. O homem guiado pelo Espírito está livre da condenação do pecado. Ele não é mais escravo da carne, nem vive para satisfazer os seus desejos. Então esta é a primeira transformação que o Espírito causa em nosso interior. A certeza que não estamos mais sob a condenação do pecado e agora podemos viver, podemos servir a Deus longe desta culpa. A segunda característica espiritual que promove transformações eternas são mentes transformadas. Homens guiados pelo Espírito Santo possuem mentes transformadas. Nos versos 5 a 8, o apóstolo Paulo apresenta um forte contraste entre dois tipos de pessoas. Aqueles que vivem segundo a carne e aqueles que vivem segundo o Espírito. A carne representa a natureza humana caída, inclinada ao pecado e distante de Deus, pois é governada pelos desejos egoístas, desejos pecaminosos e rebeldes do próprio coração. Sua vida é marcada pela desobediência, pela prática de pecados e pela inimizade com Deus. As Escrituras são claras ao afirmar que
Os que vivem dominados pela carne não podem agradar a Deus, pois rejeitam a sua vontade e resistem à sua autoridade. E persistindo nesse caminho, o destino final destes será a morte eterna. Todavia, aqueles que foram regenerados e são guiados pelo Espírito, experimentam uma profunda transformação de seus pensamentos. Experimentam uma profunda transformação dos seus desejos. Experimentam uma profunda transformação das suas prioridades. O Espírito Santo inclina o coração do crente à obediência a Deus, levando-nos a amar aquilo que antes desprezávamos e desejar aquilo que antes ignorávamos. Quando eu era adolescente, jovem, me converti aos 21 anos de idade, hoje estou com 46. Mas quando era jovem, eu lembro que o pastor Demóstenes, eu morava de frente à igreja Batista Regular no Gás. Eu acho que é a primeira igreja lá em João Pessoa, Batista Regular. De frente mesmo, atravessava a rua, estava a casa dos meus pais. E o pastor Demóstenes chegou para pastorear aquela igreja, ele saía pela redondeza convidando as crianças para a escola dominical e poucas crianças iam. Mas aí quando ele mandava os seus filhos convidar para jogar futebol, a igreja enchia. E aí a gente ficava jogando e o pastor chegava e dizia: olha, a partir de hoje só vai vir jogar futebol quem vier para a escola dominical no domingo. Aí a igreja esvaziava de crianças. E aí o mato da igreja crescia. Quando o mato estava grande, o pastor olhava assim e disse: Denilson, era o filho menor dele, chama os meninos aí para jogar futebol. Aí a gente voltava, capinava o mato todinho da igreja, começava a jogar futebol, e o pastor, quando via tudo bonitinho, dizia: só vem se vier para a escola dominical. Todo mundo esvaziava. E eu, com raiva disso, sabe o que era que eu fazia? Pegava aquelas bombinhas de São João e colocava no muro da igreja. Bum! Para estourar o muro da igreja. Irmãos, quando o filho do pastor via isso, pegava a pedra e jogava lá em casa. Aí eu, de casa, pegava a pedra e rebolava na igreja, na porta da igreja de novo. Aí teve um dia que Deus disse: vem cá, agora você vai me servir. Tudo isso aqui que você fez, agora você vai consertar. E lá estava eu cuidando da igreja, zelando, limpando, pintando, consertando os buracos. Até que um dia eu saí de casa, eu vinha da igreja, depois a gente começou a jogar vôlei na parte de trás. E aí eu saindo da igreja, meu pai fez: Maxwell, pega ali a pão para a gente jantar. E do jeito que eu estava, ainda descalço, todo suado, sujo, aí peguei o dinheiro e fui. Aí eu notei um camarada de frente à igreja com o pé no muro. Eu já não gostei aquilo já, assim, que eu tinha acabado de pintar o muro, passei a manhã todinha pintando o muro, e o camarada lá, olha, para quem quebrar o muro da igreja, o camarada lá, e eu só olhando para ele. Eu fui andando, olhando, ele olhando para mim. Aí a padaria ficava numa outra esquina. Quando eu entro na padaria, aí eu faço assim, aí ele tira uma lata de spray preto do bolso, aí começa no muro da igreja. Rapaz, eu dei uma carreira nesse camarada, saí correndo atrás da igreja. No tempo tinha um terreno baldio. Eu saí correndo, ele estava de chinela, ele entrou no terreno e o terreno era cheio de lixo. E eu entrei no terreno, quando eu senti os cacos de vidro no pé, eu parei, eu digo: rapaz, eu não vou lhe pegar não, porque eu estou descalço. Mas irmãos, aquilo que a gente não gostava, o Espírito Santo muda, transforma, para que a gente passe a zelar. Quem aqui gostava de ler a palavra de Deus quando não era crente? Quem aqui tinha prazer em ler a Bíblia quando não era crente em Jesus? E hoje, você que é crente, será que você tem esse prazer? Será que você já experimentou uma mente transformada, no sentido de que aquilo que você detestava, aquilo que você não gostava, agora Deus te faz gostar? De passar um tempo a sós com Deus orando?
de ter comunhão com a igreja, de servir a Deus na igreja. Isso é obra do Espírito Santo na sua vida. Não é desejo seu. É obra do Espírito Santo de Deus que transforma nossa mente, nossos desejos, nossas prioridades, irmãos. Afinal, antes de conhecer a verdade, a verdadeira fé em Cristo, nenhum de nós gostávamos de servir a Deus. E hoje eu acredito que eu estou aqui diante de homens dispostos a servir a Deus, comprometidos no serviço do Senhor. Isto é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que transforma nossos sentimentos, que transforma nossos desejos, muda a nossa inclinação natural para o pecado, agora se inclina para as coisas de Deus que nos dá prazer. Se antes nossa mente era dominada por pensamentos pecaminosos, agora sob o governo do Espírito Santo, ela é transformada para desejar e buscar aquilo que agrada a Deus. Se antes vivíamos entregues à prostituição, a bebedices, a farras, às mentiras, ou até mesmo a coisas que em si mesmas não são pecaminosas, mas quando colocadas no lugar de Deus, constitui-se então um pecado para a nossa vida. É Ele que nos transforma, é Ele que nos inclina para abandonar tudo isso e seguir a Cristo. Quando eu me converti, eu lembro que eu gostava muito também de assistir corridas de Fórmula 1. E normalmente a corrida de Fórmula 1 é... Que dia? De que horas? No horário da... E aí eu, assim como me converti, novo convertido, ligava a Fórmula 1, sentava no sofá e não ia para a escola dominical. Até que um dia me puxaram pela orelha, o Espírito de Deus, disse: vem cá. Você sabia que tudo aquilo, mesmo não sendo pecaminoso, que você coloca no lugar de Deus, entre você e Deus, que substitui o lugar de Deus na sua vida, torna-se algo pecaminoso, torna-se um ídolo do seu coração? E aí, irmãos, a ficha caiu. E graças a Deus, por Ele, não por mim, por Ele, nunca mais perdi uma escola bíblica, nunca mais perdi um culto para estar assistindo televisão, futebol, Fórmula 1. Porque é o Espírito Santo que transforma a nossa vida, a nossa mente, para desejar o que é, então, o que satisfaz ao Senhor. Essa transformação só é possível quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Pois, como afirmou Paulo no verso 5, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. E os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. A minha pergunta é: aonde os teus pensamentos, para onde os teus desejos, os teus sentimentos se inclinam? Para os desejos da carne ou segundo o Espírito? Essa resposta, irmãos, vai nos mostrar se somos ou não homens guiados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, aquilo que domina nossos pensamentos revela quem governa a nossa vida. Uma vida transformada começa com um crente e uma mente transformada pelo Espírito Santo. Mais à frente, no capítulo 12, os versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo nos exorta dizendo: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo não anda mais nos desejos, os seus próprios desejos, procurando satisfazer suas próprias vontades. Seu objetivo agora é servir
é satisfazer aquele que o salvou. E isso pela ação do Espírito Santo, quando ele transforma a nossa mente. Quando tiramos da nossa vida tudo aquilo que está no lugar de Deus. Tudo aquilo que impede que você e eu sirvamos a Deus. Quando tiramos isso da nossa vida e deixamos que o Espírito Santo trabalhe, guie, transforme a nossa mente, certamente experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Homens de Deus, jamais esqueçam que a nossa vida, ou melhor, que em nossa vida não existe neutralidade espiritual. Ou a carne governa a tua vida, ou o Espírito Santo te governa. Um ou outro, jamais os dois. Assim eu deixo a pergunta: quem controla a tua vida hoje? A carne ou o Espírito? E para finalizar, nesta noite, eu quero apresentar uma terceira característica espiritual não visível. Homens guiados pelo Espírito Santo são habitação ou templo do Deus vivo. Em algum momento eu pergunto a você: você já parou para refletir sobre o peso desta afirmação que nós, os crentes em Jesus, os que estamos em Cristo, temos o Espírito Santo de Deus, temos o Deus vivo habitando em nós? Paulo deixa claro que o Espírito Santo não é um complemento. O Espírito Santo não é um acessório à vida cristã. Ele é a marca, ele é o selo, ele é o penhor, é a garantia que estamos em Cristo e permanecemos, ou melhor, pertencemos a Deus. Ele diz no versículo 9: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Perceba que no verso 9, os termos Espírito, Espírito de Deus e Espírito de Cristo, eles são utilizados para falar da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo possui personalidade divina. As Escrituras revelam que o Espírito Santo possui atributos desta personalidade, como onipotência, onipresença e onisciência. Atributos como intelecto, emoções, vontade, sabedoria. O Espírito Santo, ele ensina, ele testifica, ele guia, ele conhece, ele tolera, ele dirige, ele opera milagres, ele chama, ele intercede, ele regenera pecadores, santifica, inspira as Escrituras, ilumina o crente em um estudo, ele cria, ele intercede por nós. Diante de tudo isso, será que agora você consegue perceber a grandiosidade que é o Espírito Santo habitar no crente em Jesus, habitar em um corpo mortal, sujeito e muitas vezes inclinado ao pecado? Você já parou para pensar nas implicações disso? Você já parou para pensar que, como habitação do Espírito de Deus, como habitação do Deus vivo, você e eu, que somos crentes em Jesus, que estamos em Cristo, nunca estamos sozinhos? Muitas vezes as pessoas, quando querem fazer alguma coisa errada, ela olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, abre a porta, vê se alguém vem. E quando não vê ninguém, vem um sentimento: estou livre para fazer o que eu quero.
Elas esquecem que tem um Deus vivo habitando nelas, pelo menos naqueles que estão em Cristo. Elas esquecem que Deus sonda corações, que Deus lê e vê pensamentos e intenções. Isso implica, irmãos, que a cada momento da vida, inclusive nos instantes em que pecamos e entristecemos a Deus, o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo, ele vê, ele sente aquilo que estamos fazendo e se entristece com o nosso pecado. Ele nos confronta, convencendo ou nos conduzindo ao arrependimento. Nós precisamos entender a grandiosidade desta afirmação que somos a habitação do Deus vivo, que temos o Espírito de Deus em nós. E só isso, se tratássemos somente disso esta noite, já seria o suficiente para entendermos que homens guiados pelo Espírito Santo de Deus não podem viver no pecado. Já seria o suficiente para nos causar contrição, arrependimento diante do Senhor, para buscar andar em novidade de vida. A habitação do Espírito Santo significa que o próprio Deus, ele passa a residir de maneira permanente na vida daqueles que recebeu genuinamente a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Essa presença divina, ela transforma o crente em um templo do Deus vivo, um lugar de habitação do Deus vivo. E não é algo que você diz: Deus, por favor, vai ali ver se a água daquela lagoa está gelada, enquanto eu resolvo aqui um problema aqui do pecado. Ele não sai. Ele não nos abandona, ele não nos deixa. Então, todas as vezes que você pensar em pecar, todas as vezes que vier o desejo de pecar, lembra de quem está contigo. Lembra de quem habita em você. Lembra do que Ele fez para que você possa viver livre da condenação. Lembra do que Ele fez para que hoje você pudesse ser chamado filho de Deus, ter uma mente transformada, uma vida transformada. E manda essa inclinação, esse desejo, ir lá para a lagoa, ver se a água está gelada e fica com Deus. Precisamos, irmãos, zelar pela habitação, por este corpo que é a habitação do Deus vivo. Zelar vivendo em santidade e não entregando o nosso corpo, nossos pensamentos ou desejos ao domínio do pecado, porque já estamos livres do seu poder. Já estamos livres das algemas. As Escrituras, ela afirma em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 17 a 20, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês recebem de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Irmãos, você imagina quanto vale a sua alma?
Você já parou para pensar, você tem noção do sofrimento que Cristo suportou por você e por mim naquela cruz, para que pudéssemos estar aqui reunidos hoje como corpo de Cristo, com o selo do Espírito Santo, livres do pecado, livres da condenação. Se hoje gozamos desses benefícios, dessas bênçãos espirituais, é porque alguém pagou um preço. E este alguém é Cristo, o Filho de Deus. É porque Ele foi à cruz para morrer por nós. Para pagar aquilo que você e eu não poderíamos pagar. Para sofrer a penalidade que você e eu passaríamos a eternidade a sofrer. E hoje estamos aqui. Hoje estamos reunidos como igreja, como homens de Deus. Vamos zelar por este corpo, por esta mente, que é a habitação do Deus vivo. Homens guiados pelo Espírito Santo não andam no pecado, pois sabem que o seu corpo, ou em seu corpo, habita o Santo Espírito de Deus. Eu concluo esta noite lembrando que a verdadeira vida cristã não é sustentada pela força humana, nem pelo vazio da religiosidade. A nossa vida ela é preservada, ela é fortalecida e transformada pela atuação contínua do Espírito de Deus vivo, do Espírito de Deus que habita em nós. É Ele que nos conduz à santidade. É Ele que nos fortalece e nos faz perseverar até o fim. É Ele que promove uma transformação interior de mente, vontade, desejos, coração, nos livrando da culpa, da penalidade do pecado, nos fazendo habitação do Deus vivo, para que só então possamos agora mostrar as características exteriores de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso eu vou deixar para amanhã. Quero apresentar algumas características exteriores daqueles que já tiveram o interior transformado para a glória de Deus. Então, diante de tudo isso que vimos até aqui, há uma pergunta que precisa ser respondida. Eu disse, sempre as perguntas vai daqui para aí. O inverso eu acho que não vai dar muito certo, não. E a pergunta é, temos sido verdadeiramente guiados pelo Espírito de Deus? Há em nossa vida evidências que mostram e demonstram que o Espírito Santo nos guia diariamente? Que a resposta a essa pergunta seja honesta. Que possamos avaliar e refletir diante daquele que conhece o nosso coração, conhece os nossos passos, conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos. Vamos ser sinceros diante de Deus. Lembrando dessas verdades fundamentais que homens guiados pelo Espírito vivem livres da condenação eterna. Que homens guiados pelo Espírito possuem mentes transformadas pela palavra e pelo poder de Deus. Que homens guiados pelo Espírito se tornam habitação no templo do Deus vivo. Que o Senhor nos ajude, não apenas a compreender essas verdades, mas a aplicá-la diariamente à nossa vida, para que Cristo seja glorificado em tudo o que pensamos, em tudo o que falamos e em tudo o que fazemos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo tempo aqui junto aos nossos irmãos em Cristo do Rio Grande do Norte. Quero te agradecer pelo privilégio de
poder compartilhar um pouco da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem nos dado a conhecer. Que o Teu Santo Espírito trabalhe agora no coração de cada um deles, trazendo aplicações e implicações para a sua vida pessoal, para o seu cotidiano, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho. Que possamos, Senhor Deus, permitir sermos guiados pelo Teu Santo Espírito, ter uma mente transformada, pois somos habitação do Deus vivo. Que evidências externas possam brotar de homens que são guiados pelo Espírito Santo e já tiveram seu interior transformados. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém.